O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que veio do Congresso para ele sobre o auxílio emergencial de R$600. Assinou, mas não está valendo ainda. Você acredita nisso? Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita, já se inscreve no canal, ajuda a gente a fortalecer o nosso trabalho, continuar produzindo conteúdo para você. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês e aí fica a seu critério, certo? Olha como estão funcionando as coisas lá em Brasília. O Jair Bolsonaro não queria sequer aprovar auxílio nenhum para o trabalhador. Na verdade, ele não queria nem buscar os brasileiros que estavam presos lá na China quando esse problema todo começou. Ele disse que não tinha dinheiro para mandar um avião buscar os brasileiros. Gente, ele não tinha dinheiro para mandar um avião fazer uma viagem. Era só isso. Vai e volta. Ele disse que não tinha dinheiro, que tinha muitas dificuldades, não sei o quê. Se tivesse que buscar todo mundo no mundo inteiro não ia ter como. Inventou essa desculpa. Pressionado, acabou indo buscar. Contrariado, mas mandou um avião da FAB lá buscar. Certo. Aí o mundo inteiro ajudando as pessoas a ficar em casa, porque a única maneira de você evitar essa disseminação é você isolar as pessoas, não deixar ter contato, porque o contágio é muito fácil. Então todo mundo isolando as pessoas e falando, você vai ficar em casa, mas toma um X aqui para você passar esse período difícil. O que ele fez? Nada. Enquanto ele fez nada. Pressionado, ele falou, vou dar um auxílio de R$200. R$200 eu canso de falar, divide por 30, não dá R$7 por dia. Ele quer que a pessoa viva com R$7 por dia, tendo que pagar aluguel, pagar luz, pagar água. Como assim? Aí já se começou a perceber que ele estava atrapalhando. Não é só que ele não sabia administrar, ele atrapalhava a administração. Então, o acordo foi assim, vamos fazer um parlamentarismo branco? Nós vamos fazer do nosso jeito e dane-se o que ele está decidindo. A Câmara foi lá e votou um projeto de lei para R$600 por pessoa. E se 2 na família tivessem direito, poderia somar e dar 1.200. E deram uma banana para os R$200 dele. Votaram e aprovaram. Foi para o Senado. Votaram e aprovaram. Faltava o presidente assinar, sancionar para entrar em vigor. Ele ficou enrolando. Ficou 48 horas na mão dele sem ele assinar, sofrendo pressão, as pessoas falando que tinham que assinar, que era uma causa humanitária, que era urgente, que a fome tem pressa, que a fome não pode esperar, e ele enrolando o quanto ele podia. Aí primeiro ele disse que ele precisava de decretação de estado de calamidade pública, mas foi decretado. Depois a AGU, a Advocacia Geral da União, foi lá pedir que precisava de uma autorização do STF para não seguir a lei de responsabilidade fiscal. Também foi autorizado. Aí vem o Paulo Guedes falar que precisa da aprovação de uma PEC. Veja como eles vão criando dificuldades. Paulo Guedes falou, preciso da aprovação de uma PEC, proposta de emenda constitucional. Tem que mexer na Constituição. E isso é dificílimo e demorado. Aí enquadraram essa gente. Eu vou te explicar como. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, na quarta-feira, ontem, entrou no STF com um pedido assim, nós queremos que Jair Bolsonaro siga todas as determinações da Organização Mundial de Saúde e em 48 horas, ou seja, até sexta-feira, até amanhã, ele explique detalhadamente quais são os passos que ele vai tomar no sentido de garantir a proteção da população. O Marco Aurélio foi lá e falou, não, é isso mesmo, tem 48 horas para dizer o que ele vai fazer. Aí ele foi lá e assinou ontem, né? Porque veio a ordem de cima, o senhor tem 48 horas para dizer o que vai fazer. Então ele está sendo pressionado, existe uma força externa falando, nós vamos administrar isso aqui, pare de atrapalhar, fique aí no seu canto, deixa a gente tomar conta do Brasil já que você não quer tomar, mas ainda assim ele está criando problema. Acredite vocês ou não, ele falou que ele precisava do estado de calamidade pública que foi dado, ele precisava do ok do STF por causa da lei de responsabilidade fiscal, foi dado. Ele disse que precisava de uma PEC, falaram para ele não precisa. Agora ele está falando que precisa da edição de uma medida provisória. Veja bem, o presidente da República está falando que depende da aprovação de uma medida provisória, que quem faz é ele. Ele faz, ele assina, publicou no Diário Oficial, está valendo.
Ele está esperando o quê, então? Se ele acha que precisa de uma medida provisória, por que ele ainda não fez? Eu acho que essa é a desculpa mais esfarrapada dos últimos 850 anos. Que não é possível que ele falar que ele não assinou porque ele depende de uma medida provisória, que quem faz é ele. Mas a desculpa atual é essa. Só que até amanhã ele vai ter que apresentar um plano detalhado do que ele vai fazer, quando ele vai fazer e como ele vai fazer. Porque até agora, para fugir um pouco da responsabilidade, quando ele é confrontado por alguém que está na alça de mira dele, ele fala assim, não, nós vamos fazer o possível, nós vamos trabalhar, não vamos medir esforços, mas na prática ele não faz nada. Então a partir de agora ele vai ter que ter um cronograma, ele vai ter que explicar passo a passo o que vai fazer, quanto vai custar, quando vai ser implementado, porque a paciência acabou. Essa ordem da OAB, lembra quem é o presidente da OAB? Felipe Santa Cruz, aquele cara que já está se batendo com o Bolsonaro há muito tempo e no meio do ano passado o Bolsonaro falou, ele quer saber de muita coisa? Eu vou falar para ele o que aconteceu com o pai dele. Isso eu acho que foi um dos golpes mais baixos que ele poderia dar, porque o pai dele foi sequestrado e morto pela ditadura dentro de instalações militares, isso dito por documento dos militares. Os próprios militares já assumiram que isso aconteceu, feito por eles em instalações militares. O corpo não foi entregue para a família porque não foi localizado. E aí ele fala, eu sei o que aconteceu com o pai dele, aquilo foi uma coisa tão baixa, por que não fala então? Por que está quieto esse tempo todo? Ele é conivente com alguma coisa? O que ele sabe? E deu aquele buchiche, aquele bafafá, ficou uma situação muito feia, mas o Felipe Santa Cruz não arredou pé. Ele está indo para cima de Jair Bolsonaro, tanto ele, tudo que ele pedir, o STF está assinando, tudo que a Câmara aprova, o STF está assinando embaixo, manda acontecer, manda fazer, e Bolsonaro está ficando de lado. Ele está completamente isolado. E hoje a alternativa mais fácil para que ele pare de atrapalhar é simplesmente usar esse parlamentarismo branco. Tá todo mundo governando menos ele. Ele não está determinando mais nada. Só que ele ainda está conseguindo atrapalhar. Então, por exemplo, ele já assinou essa lei que veio do Congresso dos R$600, já está assinada, ainda não foi publicada no Diário Oficial. E basta publicar que tem força de lei, que já está valendo. Mesmo quando publicar, ainda faltam os detalhes. Ainda falta saber como vai ser pago, quem vai ser pago primeiro, se vai ser pago em lotérica, se vai ser pago por meio eletrônico, como que isso vai ser feito? Não se sabe. As pessoas que não estão no cadastro único, como elas vão ser atendidas? Não se sabe. Então a ordem da OAB é, nós precisamos saber exatamente quando isso vai acontecer, quais são os prazos, quais são os custos e como que isso vai ser colocado em prática. Então Bolsonaro nesse momento está contra a parede. As pessoas já perceberam que a vida das pessoas está em risco. Hoje, por exemplo, por falta de testes, nós temos muito mais casos suspeitos do que casos confirmados, porque a pessoa morre e você não pode escrever o que foi, porque você não testou. Então você fala que é insuficiência respiratória, você fala que é pneumonia, porque não tem como saber, não é testado. Então o número de mortes e o número de casos confirmados ainda é baixo, porque você não consegue confirmar muitos casos. Tem muito mais casos suspeito que você sabe que é. Não é suspeito, você sabe que é. Mas sem o teste você não pode falar. E falta o teste não chega e ninguém sabe quando vai chegar. E essa situação vai até quando? E nisso ele está se virando, nisso ele está empurrando com a barriga. Nós não vamos ficar esperando ele empurrar com a barriga porque são as nossas vidas. Então a partir de agora eu quero que você comece a prestar atenção nos detalhes. Nas entrelinhas, tudo que se diz que ele está fazendo, ele não está fazendo, ele está sendo obrigado a fazer. A gente vê até assim em Facebook, né, gente que está postando assim, aquele gado mais acrítico mesmo, né? Normalmente é até adolescente que não sabe de nada, postando assim, critica o presidente, mas está louco para ir pegar lá os R$600, né? Que nem foi ele que propôs, que ele fez de tudo para atrapalhar, que o Senado já votou, que a Câmara já votou, ele já assinou, mas não colocou em prática, e pior, hein? Ele ainda vetou trechos da lei, porque a lei não falava só do auxílio de R$600. Por exemplo, o BCP, que é um auxílio de um salário mínimo para pessoas deficientes e para pessoas idosas de baixa renda, ele é pago para quem recebe até 1/4 de salário mínimo de renda. Então essas pessoas recebem um salário mínimo.
essa lei aumentava para quem ganha até meio salário mínimo. Então já dava uma boa oxigenada, incluiria mais pessoas, ele vetou. Então tem ainda uma parte de um gado acrítico que mesmo sem ter noção, mesmo sem saber do que está falando, sai para a defesa do presidente. Essa gente é o tipo de gente mais arrogante que tem, porque sabe que está errada, mas fica se fiando em qualquer detalhe para passar para o mundo que tem razão. Mas as verdades estão vindo à tona. Então eu quero que você preste atenção nos detalhes, não leia só a manchete, leia a notícia toda, porque nada do que está sendo feito é o presidente que está fazendo. Ele, no máximo, está sendo obrigado a fazer e, mesmo assim, está fazendo de má vontade, está atrapalhando. Vamos ficar atentos porque nós precisamos desconstruir essa imagem que tem na cabeça dessas pessoas, porque 2022 parece que está longe, mas está aí. Tá certo, meus amigos? Agora eu vou colocar o nome das pessoas que ajudam lá no Apoia-se, porque é gente que ajuda de coração, ajuda a gente a manter o nosso trabalho. Tá certo? Um grande abraço para vocês e eu já fui!